Enquanto eu ainda estava, acho que no segundo ano, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu já vi que eu não queria trabalhar em hospital, essas coisas. E a psicanálise me levou para a filosofia, Ah, porque eu comecei a estudar Freud sistematicamente, Lacan, e comecei a fazer perguntas, e aí eu descobri que eu gostava de fazer indagações últimas, como a é. filosofia faz, e entender os conceitos, e ou como funciona o pensamento. E aí a psicanálise, que eu entrei para salvar a medicina, me levou para a filosofia. É porque eu não sei como que começou isso, mas começou com essas grandes perguntas e pessoas pensando sobre ela, falando lá no começo mesmo. Foi É, a assim? filosofia começou na Grécia, tal como a gente conhece, e começou meio que disputando espaço com crenças religiosas. Ah, é? É, Mas era então, uma oposição ou não? então, não era pensada para sê-lo, mas Sócrates, que é considerado uma espécie de marco na origem da filosofia, foi condenado em Atenas por afastar os jovens atenienses, seus alunos, da religião do Estado. Foi condenado sob acusação de ateísmo. E então não era a priori para ser um combate à religião de Atenas, o politeísmo grego, mas acabou se constituindo, como sempre acabou sendo, porque a ideia da filosofia é você tentar entender as coisas a partir do pensamento, daquilo que o ser humano consegue entender por si e à sua volta, e não buscar respostas no É, sobrenatural. sobrenatural, no Metafísica, transcendente. é. É. Então, ela surgiu como a tentativa de responder por que a gente está aqui, para onde a gente vai, qual é a melhor forma política, Mas o que é certo e errado, e foi assim que nasceu a é filosofia. meio que a ciência faz, mas com experimentação, né? E seria uma A pré-ideia de. ciência nasceu da filosofia. Ah, é porque Ela, faz nas... sentido, Ela né? nasceu da filosofia. Bacon, criador do método indutivo empírico, era filósofo. Ele se Ah, referia ao que ele fazia como filosofia. Descartes era filósofo, é porque você vê os Pascal. grandes físicos, eles sempre estão tratando de grandes perguntas e tentam criar teorias para. Os físicos são meio É, filósofos, né? né? Porque estão o tempo inteiro na fronteira do universo, e o universo é uma realidade que incentiva perguntas essenciais, né? Qual o tamanho dele, de onde ele veio, para onde ele vai, existe vida ou não. Então, o método, por exemplo, a busca do conhecimento universal já está num diálogo do Platão chamado Teeteto, a fazer a diferença entre o que é relativo, o que é absoluto, o que eu tenho certeza, o que eu não tenho, do ceticismo grego. Então, a ciência derivou da filosofia mesmo. Tanto que a teoria da ciência continua sendo filosofia, a gente chama de epistemologia. Ah, é verdade. Todo. Toda a teoria da ciência, quando você Ah, pensa a teoria, como ela funciona, quando você analisa, é uma área de especialidade da filosofia que a gente chama epistemologia. entendi. E